Boa noite a todos e todas, bem-vindos a mais um Conexão Capital, com o tema Raio-X do FIDIC, cenário atual e principais oportunidades, uma parceria da Vortex com a Capital Aberto. Os FIDICs alcançaram em abril deste ano um PL de 507 bilhões de reais, segundo os dados da Ambima. Em 12 meses, o avanço chegou a 36%. Já os FIAGRO têm desempenho ainda melhor. Em abril, estes fundos registraram 497 milhões em emissões, avanço de 390% sobre o mês anterior, março. O montante é referente a 9 ofertas, sendo 8 de FIAGRO FIDIC e 1 de FIAGRO FI. Os dados reforçam o interesse de emissores e investidores com os FIDICs, e tudo isso em meio à mudança regulatória, com a CVM 175, reforma tributária e até da proposta de um código de reforma do Código Civil que tem um capítulo dedicado à indústria de fundos. Eu sou Giane Carvalho, diretora de redação da Capital Aberto, e recebo hoje para falar de temas relacionados ao universo dos FIDICs, Osnei Gomes, Head de Fund Trust da Vortex, Marco Túlio, Head Comercial e IRM da Vortex, Emerson Rodolfo Lopes, sócio da OPEA, e Rubens Vidigal, sócio do Vidigal Neto Advogados. Lembrando que ao final do evento a gente vai reservar um espaço para responder a perguntas enviadas pelo chat. Boa noite a vocês, obrigada pela presença, e eu começo com uma pergunta comum a todos. A que se atribui ou quais fatores explicam esse bom momento dos FIDICs? E principalmente se esse crescimento é sustentável? Osnei, boa noite. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado, Giane, pela oportunidade de a gente estar aqui. Prazer estar com o Rubens, Emerson e o Marco aqui, parceiros de longa data aí, da indústria. Eu acho que se a gente olhar, Giane, você trouxe números agora de abril, né? Se a gente olhar o crescimento ao longo de 2023, mas especialmente na última década, vou chamar assim, a gente viu um movimento muito forte de crescimento dos FIDICs, né? Talvez aqui alguma coisa próxima ao crescimento médio de 10%, 11%, 12% em média ao longo dos últimos 10 anos, bem acima do crescimento médio da indústria de fundos como um todo, né? E acho que a gente pode, talvez, atribuir esse crescimento a algumas variáveis importantes. Eu diria que boa parte disso passa por um movimento, talvez ainda tímido, e a gente pode falar depois sobre, né, olhando mais para frente, de desbancarização do crédito, né? A gente tem um mercado de crédito muito concentrado ainda no setor bancário. Brasil gira alguma coisa em torno de 20% a 25% do crédito em mercado de capitais, o restante está no mercado bancário ainda. Mas a gente vê outros atores entrando nessa cadeia, nessa indústria, que fazem com que esse crédito tenda a fluir para o mercado de capitais como um todo, e o FIDIC é um dos veículos que tende a se beneficiar desse movimento, né? Eu diria que a entrada de fintechs, a entrada de originadores operando no modelo diferente do que tinha no passado, alguns segmentos mais tomadores de crédito mais presentes, e aí talvez o Emerson depois possa falar um pouquinho da experiência aqui deles, o mercado de agro, né? Você citou os FIAGROS aqui, acho que a gente viu recentemente o mercado agro bastante aquecido para esse tipo de produto. Então eu diria que na verdade é uma conjunção de fatores, né? É um modelo de crédito um pouco diferente do que a gente vinha, do que a gente teve no passado mais recente, novos atores, novos demandantes de crédito. E também não dá para, acho que, tirar do radar, recentemente, a questão da taxa de juros, né? Um nível de taxa de juros que propicia o investimento nesse tipo de ativo, é benéfico para esse tipo de ativo e capturou boa parte do recurso que até então saiu dos ativos de risco, né? A gente viu um movimento contrário na indústria de fundos, com vários fundos de ações, fundos multimercados sofrendo resgates atrás de resgates, ao mesmo tempo em que a gente vê a indústria de FDIC cada vez mais forte. Então, também parte disso talvez esteja explicado por esse cenário macro e que, de novo, nesse cenário foi propício aqui para os FDICs. Marco, boa noite. Você está sem áudio. Boa noite a todos, parceiros, né, da Vortex, né, Capital Aberto, OPEA, Vidigal Neto e quem está nos ouvindo. Aqui, de fato, o que a gente percebe é um fluxo enorme, né, nessa linha que o Osnei colocou, de estruturas que estavam muito viciadas, né, no mercado, do diferimento, né, de fundos fechados, indo
de certa forma, para o que a gente considera agora entidades de investimento. E, dentro de todo esse cenário que o Osney trouxe aqui para a gente viu, de fato, né, esse movimento, esse fluxo, indo para esse tipo de estrutura, onde o yield está justamente aí nessas estruturas de FDIC, né, as tiers, né, e retornos aí, de fato, a gente vê um movimento claro aí de apetite à luz dos juros e do cenário macroeconômico. Além disso, né, eu vejo como instrumento de funding uma importância enorme para a economia real, né? Quando você pega, de fato, cadeias produtivas, você vê que a necessidade de funding está sendo muito fomentada aqui por FDICs. Esses dois componentes, né, trazem aí, de fato, esse fluxo maior para esse tipo de estrutura. Então, de uma forma geral, a gente, poucos prestadores de serviço investiram, né, para ter o controle desses recebíveis, e essa mecânica, né, ela exige muita automação, na maioria das vezes, e com isso, né, a gente vê que, sem dúvida, quem se preparou para isso está aproveitando um pouco desse flow. Acho que o contexto, né, principalmente da nova 175 e da nova lei tributária, também privilegiaram o veículo. Então, de uma forma, né, quando você faz o gross-up aí de não ter o come-cotas, de fato, você chega a conclusões que a relação risco-retorno para o investimento nesse tipo de veículo, eles trazem aí um componente importante de alocação para quem tem esse tipo de apetite, né? Tem suitability para tal. Então, é um pouco o contexto aqui que nós vamos discutir. Eu acho que tem muita coisa que ainda, né, que a indústria está se adaptando, e de novo, né, a 175 já é uma realidade, né, a nova lei tributária também é uma realidade. Então, quem, de fato, tiver interesse nesse tipo de produto, acho que esse debate aqui vai ser muito rico, né? Principalmente contando aí com o Rubens e o Emerson aí também, né, dando a sua contribuição. Obrigado. Emerson, qual a visão da OPEA sobre o crescimento até aqui e também a perspectiva de sustentabilidade desse bom desempenho dos FDICs e FIAGs? Oi, Giane, boa noite. Nívia, boa noite aos demais palestrantes aqui, como os Ney, Marco, Rubens. É um prazer estar aqui e é um obrigado especial também a todo mundo que está acompanhando aí no chat. Pessoal, para a gente aqui da OPEA, a gente vê com muita confiança o crescimento da indústria de FDIC, tá? Se a gente pegar os números dos últimos anos aí, que nem você apresentou, em 2022 para 2023, o crescimento dos FDICs foi algo assim muito relevante. E eu vejo que isso é sustentado basicamente em 4 pilares, tá? Eu acho que o FDIC como produto ou veículo de securitização, como você gostaria de chamar, é um veículo sensacional. Por quê? Porque ele é um veículo perene, ele é aprovado, tem como você fazer diversas estruturas, é um veículo que serve para diversos setores, você pode ir desde o agro, imobiliário, você pode ir para consignado. Então, ele é um produto que atende a securitização em todos os setores, né? E ele é um produto que ele evolui regulatoriamente, né? A gente, no início da indústria, tiveram alguns problemas, a CVM atuou com a regulamentação e a forma como é feita essa regulamentação é muito importante também, porque é com o mercado. Então, a CVM conversa com o mercado, tem audiência pública, as pessoas que são envolvidas opinam, existe uma troca, né? Então, acho que isso contribuiu muito, né? Então, o produto, a evolução da regulamentação, eu acho também que há um amadurecimento de mercado, né? Porque a gente sempre vê essa questão de muito crédito concentrado, crédito corporativo, né? A gente está muito ligado a nomes, grandes nomes, e o FDIC é um produto que ele traz, na essência, a pulverização, né? Quanto mais pulverizado,
melhor o FDIC, né? Então, isso traz um amadurecimento em que o investidor vê que o crédito pulverizado é uma excelente, como o pessoal já colocou aqui, alternativa de financiamento. Em vez de você tomar uma dívida, é muito mais interessante para uma empresa ela fazer o quê? Uma antecipação do fluxo de recebíveis que ela tem, e aí que entra esse produto sensacional. E aliado com esses 3 pilares que eu falei, eu acredito também que a questão de controle, transparência e tecnologia que a gente vem alcançando nesses últimos tempos ajuda bastante no crescimento da indústria, porque você consegue dar mais robustez, dar mais transparência, e com a tecnologia isso facilita bastante para você ter FDICs aí bem grandes e que cresce bastante no mercado, né? Obrigada, Emerson. Rubens, boa noite. Aqui com vocês, com todo mundo aqui que está presente. Acho que praticamente tudo foi dito, dando só 2 perspectivas aqui distintas. Acho que você tem 2 elementos aqui do FDIC que são muito importantes, né? Ele é um elemento de, assim como qualquer veículo de securitização, a gente está tratando de desintermediação bancária. E o Brasil, de um lado, você tem um investidor, que é algo que é um olhar de apetite por esse tipo de produto, e você tem um crescimento de uma sofisticação do investidor e de busca de produtos que gerem maior rentabilidade. Então, esse é um olhar mais macro do que aconteceu com o mercado. Então, a gente escreveu um artigo para um livro da CVM aqui, que é o livro Top, sobre vários produtos de mercado, e eu lembro que na primeira versão desse livro, a gente fazia uma comparação do mercado de securitização no Brasil e de outros países. E daí eu fiz uma atualização desse capítulo agora, em 2024. E eu tive que tirar esse capítulo, porque era uma desproporção absurda quando eu comparava com qualquer país do mundo. Hoje em dia, é uma desproporção em relação ao Reino Unido, aos Estados Unidos, mas não ao Reino Unido. A gente tem um percentual de securitização hoje em dia dentro do Brasil, e não olhando só para a FDIC, mas olhando CRI, CRA, ultra relevante, que cresceu muito nos últimos anos. Isso tem um elemento de amadurecimento do mercado aqui, da perspectiva do investidor e da apetite por isso. Especialmente no FDIC, ele foi um veículo que inicialmente ele sofreu algum preconceito por problema de algumas operações isoladas. Então, eram poucas casas que olhavam para esse tipo de investimento, mas ele foi mostrando resiliência ao longo do tempo, junto com o amadurecimento do mercado, e foi despertando o interesse de investidores. E, por outro lado, ele é um produto de desintermediação bancária. O que isso significa? Que para quem cede o crédito, que muitas vezes são empresas com atividade produtiva ou instituições financeiras, ele significa uma forma de captação de recurso mais barata e mais econômica do que as que estão disponíveis no mercado. Então, você sempre tem que olhar para essas 2 pontas quando você olha para o FDIC, e ele trabalha de forma muito eficiente na ligação dessas 2 pontas em substituição às instituições financeiras. E daí, a pergunta que você faz, se ele é sustentável, a minha percepção é que ele é absolutamente sustentável. E mais do que isso, o debate que a gente vai entrar aqui é como as mudanças recentes relacionadas à questão regulatória, relacionadas à questão fiscal, podem contribuir ainda mais para esse crescimento que a nossa percepção aqui é que deve se tornar ainda mais vigoroso. Perfeito, obrigada. Vocês citaram aí tributário, CVM, enfim, diversas mudanças no ambiente dos FDICs. O que é, e para a gente começar o debate entre vocês, o que é das mudanças essencial e qual que é o impacto no universo de FDICs que vocês imaginam? Você começa, Osnei? Posso sim. Talvez aqui, Jane, eu vou focar um pouquinho mais, talvez, na regulação CVM, né, falando aqui da resolução 75 e das alterações, e a gente depois explora um pouco os outros temas aqui que a gente já inicialmente apontou, como, por exemplo, a questão tributária. Eu acho que na 175 é um tema bastante discutido, né, nos últimos meses, aí, anos, enfim, em relação às principais mudanças, desde a relação entre prestadores de serviço, né, o gestor passa a ser, não só em FDIC, mas na indústria como um todo, um prestador essencial dos fundos. Isso traz para o gestor uma série de atividades e atribuições que até então recaíam sobre outros prestadores, como administradores e custodiantes, especialmente no caso de FDIC, o custodiante tinha uma função anterior, né, a 175, diferente daquela que é hoje.
A gente tem as estruturas previstas de classe e subclasse nos fundos como um todo, né? Isso vai entrar em vigor depois que a CVM postergou a entrada em vigor de alguns temas específicos ao 75, um pouquinho mais para frente. A gente tem a questão da não solidariedade entre administrador e gestor. Então, tudo isso gera um ecossistema, um arcabouço regulatório talvez mais propício para a indústria de fundos como um todo, e naturalmente o FDIC bebe também dessa mesma fonte. Quando a gente olha especificamente no caso de FDICs, eu acho que tem talvez 2 ou 3 grandes temas aqui que o FDIC se beneficie ao longo do tempo, e aí acho que vale a discussão aqui de quanto isso é perceptível já no curto prazo e quanto isso vai ser no médio e longo prazo. Acho que a primeira delas é que o FDIC passa a ser acessível a um perfil de investidores que até então ele não era, né? Então, público de varejo, né? Quando a gente fala investidor de varejo, até pré-175, ele não poderia acessar um FDIC. O FDIC estava restrito para investidores qualificados e profissionais, e se a gente olhar a indústria de FDICs, a gente vai perceber que isso é basicamente através de investidores profissionais, muito via institucionais, né? Aqui incluindo outros fundos, há uma concentração grande. Acho que isso tende a trazer potencialmente um dinheiro, um bolso que até então o FDIC não acessava de forma direta. Eu acho que isso pode ser transformacional para a indústria de FDIC ao longo do tempo. Acho que um segundo tema parecido com esse também, né, que no final acaba trazendo dinheiro para a classe em específico, é que até 175 fundos, os demais fundos de forma geral, para investidores de varejo também não poderiam acessar. Hoje você tem a previsão de que outros fundos possam comprar cotas de FDIC num percentual ainda que baixo. Isso também faz com que, né, recurso que já esteja em outros fundos possam fluir para o mercado de FDIC. A gente fala aqui, né, como todo mundo já falou, da versatilidade do produto, das diversas estratégias e sofisticadas que existem em FDICs, então existe um potencial importante aqui. E uma terceira, talvez, que está mais relacionada ali ao mundo dos antigos FIC-FDICs, que você teve uma equiparação de cota de FDIC a direito creditório. Isso faz com que você também consiga, nas estruturas, utilizar mais a cota de FDIC como ativo de outros fundos, e isso também, de novo, amplia aqui o universo potencial. Então, eu diria que talvez, só para a gente começar a discussão aqui, na 175, fora todas as demais alterações ali mais estruturais, mais, né, similares a todos os tipos de fundo, essa questão do potencial recurso não acessado atualmente, né, e aí especificamente olhando varejo, pode sim, no longo prazo, olhando perspectiva para frente, ser transformacional. Eu acho que talvez o Rubens aqui possa contribuir com a cadeira dele ali, olhando o mercado como um todo ali, diversos players. A demanda que tem tido por isso, se tem tido, se não tem, né? A gente acha que ainda está no início, certamente está no início desse processo, mas é algo que eu imagino que ao longo do tempo a gente vai ver cada vez mais. Super legal, né? E 100% de acordo com você em relação à sua percepção. Eu adicionaria 2 outros pontos que às vezes passam despercebidos aqui. Uma primeira delas é a flexibilização do FDIC aberto. O FDIC aberto, ele tinha um problema regulatório, que era uma questão do registro das ofertas. Então, fundos que tivessem prazo de resgate superior a 30 dias, eles tinham que necessariamente, a oferta das cotas tinham que ser necessariamente submetidas a um processo de registro na CVM. Isso era um problema danado. Então, em fundos que eventualmente precisariam de um prazo de resgate maior, D mais 60, D mais 90, você trazia ele para um D mais 30, que era absolutamente artificial, que gerava problemas e sem fazer qualquer sentido. Então, o que aconteceu aqui em relação a isso foi uma flexibilização absoluta em relação a isso. Para fundos de varejo, daí sim você tem uma restrição que ele não pode ser mais do que D mais 180, mas que é um prazo ultra flexível, né? D mais 180 deve funcionar para quase qualquer produto. Então, muitas vezes a questão de liquidez é uma questão que preocupa o investidor, e eles olham para fundos de investimento como uma opção de possibilidade de algum nível de resgate aqui num prazo razoável. O FDIC aberto passou a ser uma opção bem mais interessante, bem menos restritiva do que ele era antes.
Um elemento, e a gente casa isso aqui com o ponto que o Osnei trouxe, de um FDIC poder investir em outro FDIC. Né? Então, você tem ainda essa possibilidade, essa flexibilidade, essa possibilidade, especialmente para um excesso de patrimônio que eventualmente você tenha, que você vai poder alocar num FDIC aberto, por exemplo, para resgate no momento necessário. Então, me parece que esse é um ferramental interessante para a indústria, e eu já começo a enxergar discussões sobre esse tema. Um outro ponto que é interessante, especialmente quando a gente olha para os regulamentos dos investidores institucionais e, eventualmente, até para a própria regulamentação de RPPS, por exemplo, era uma restrição que existia ao FDIC-NP. Então, várias casas tinham uma proibição ao investimento em FDIC-NP. E o FDIC-NP morreu. Agora, o que passa a existir é fundos para profissionais, e esses fundos podem adquirir créditos não padronizados. Mas você deixou de ter esse carimbo de um FDIC-NP, que era um fundo que não podia ser adquirido por diversos investidores, o que era, sinceramente, aqui uma bobagem, porque não importa qual que é a qualidade do ativo ou o risco do ativo. A questão é a relação rentabilidade-risco, que você tem que medir para ver se ela é boa ou não é. Então, essa restrição ao veículo é uma bobagem, porque você tem que olhar para a estrutura como um todo. Mas, de novo, isso abre uma porta para que os créditos não padronizados passem a ter também um público maior dentro do mercado, o que é algo bastante interessante. Os créditos não padronizados não podem ser investidos pelo varejo, nem por qualificados, mas ainda assim a gente abre e amplia o volume de institucionais que vão poder adquirir esse tipo de ativo. Perfeito. Emerson, qual a visão do OPEA sobre especificamente o que o Rubens está falando? O ponto que o Rubens e o Osnei colocou, exatamente dessa questão de varejo, eu concordo que exatamente essa é uma porta que se abre, né? Eu acho que esse é um primeiro movimento muito positivo que a CVM trouxe para a gente, né? Eu acredito que a gente vai ter que ver com o tempo, né? Eu entendo que existe aí um amadurecimento de mercado, é natural, é algo muito recente, né? É algo que está sendo construído, né? Só que a gente tem alguns desafios, né? É um produto que não tem FGC, é um produto que não tem isenção de imposto de renda, então existe ainda algumas barreiras que eventualmente esse tipo de público vai ter que entender, vai ter que processar para ter acesso a esse tipo de produto. Mas, em contrapartida, como a gente já até adiantou aqui, existe uma modalidade de FIAGRO, que é o FIAGRO FDIC, né? Que eventualmente traz a vantagem da isenção de imposto de renda para a pessoa física. E aí eu acho que esse tipo de produto é um produto que ele já dispara na frente, né? Em relação a essa atratividade para a pessoa física, né? Mas eu vejo a nova norma muito positiva, tá? Com muito bons olhos, né? Eu quero trazer aqui a visão de gestor. Eu acho que as novas responsabilidades do gestor são excelentes, né? Porque coloca, assim, começa a segregar bons gestores de más gestores de FDIC. E a gente, como uma casa que preza justamente por um casamento de longo prazo, a gente achou excelente, porque era algo que a gente até já fazia lá na securitizadora, e agora na gestão a gente faz também. Então, o gestor, ele passa a ter várias responsabilidades, o que dá muito mais tranquilidade para o investidor e para o público que está acessando esse tipo de produto. Então, a gente passa a ser responsável por contratar prestadores de serviço, a gente passa a ser responsável para fazer a verificação do lastro, né, dos direitos creditórios, então a gente consegue fazer isso, passa a ser responsável perante a CVM, e a gente olha também os critérios de elegibilidade. Então, o gestor ele passa a ser muito mais atuante no FDIC para fazer a seleção dos créditos, verificar, o que traz aí mais segurança para a indústria. Mas um ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho que é um ponto bem relevante, é a questão das entidades registradoras. Isso eu acho que foi um ponto muito importante na norma, porque a gente começa a mudar agora o paradigma, né? Porque hoje essas entidades, elas começaram já a propiciar os registros dos direitos creditórios e elas já começam a se conectar entre si. Então, vai tirar uma dor que é uma dor que o investidor de FDIC sempre teve, né? Será que esse direito creditório meu só está nesse FDIC? Como que eu vou conseguir fazer isso? E eu acho que a norma ela traz essa segurança, né? Traz o arcabouço para que o mercado desenvolva em cima disso essa segurança para a gente não ter direito creditório aí
em 2 FDICs, no mesmo direito creditório, em 2 FDICs, e também ela traz essa questão do administrador monitorar junto com a entidade registradora a vida desse direito creditório. Então, se esse direito creditório for cancelado ou se acontecer alguma coisa, existe um monitoramento contínuo. Então, eu acho que isso vai em conjunto que o pessoal falou, que é exatamente para a gente transformar o produto em um produto mais transparente, mais seguro, e que o varejo, mais para frente, possa investir nesse tipo de produto. Mas hoje ainda eu acho que é um produto institucional, né? A gente aqui é uma casa de investidores institucionais, mas eu acho que é um passo muito importante, tá bom? Perfeito. Marco, o Emerson citou aí a responsabilidade dos gestores, né? Como é que essa relação entre administrador e gestor daqui em diante e o que isso pode, na sua visão, impactar positivamente o universo dos FDICs? Perfeito, Giane. Eu acho que tinha, assim, uma simetria grande, né, nessa indústria, com uma responsabilidade muito grande principalmente para o custodiante, né, que acabava no breakdown de receitas, levando basicamente aí 10% de toda a taxa da estrutura, com responsabilidades que tornavam o serviço assimétrico. Com a nova norma, de fato, né, você vai separar um pouquinho do perfil dos gestores, né? Na linha que o Emerson trouxe, você vai ver, de fato, quem faz o acompanhamento de crédito, né, conhece e, de fato, consegue fazer toda a verificação, critério de exigibilidade, verificação de lastro e critério de exigibilidade. O prestador de serviço, normalmente, o administrador fiduciário, ele tem uma responsabilidade fiduciária de ser o segundo paraquedas, né? Então, o investidor ganha mais segurança. Obviamente, para isso virar varejo, né, tem todo um amadurecimento desse mercado, né? Alguns casos antigos, de fato, criaram alguns mitos, né? Então, isso tem que ser desmistificado. Sem dúvida, quando eu olho, né, um perfil de alocação, um perfil de portfólio, né, no componente de crédito, que numa taxa de juro real brasileira, ela só aumenta, né, o perfil de alocação, FDIC, sem dúvida, só vai aumentar essa parcela de alocação em crédito. Então, eu não tenho dúvida que isso começa muito forte no institucional e no ultra high net worth, né, e passa aí descendo, né, porque todo mundo vai começar a ver e colocar no radar, seja de recomendação, né, seja por curiosidade dos investidores. Perfeito. Talvez complementar aqui, Giane, claro. fazer um complemento ao que o Marco colocou em cima da sua pergunta e até os comentários do Emerson aqui. Talvez FDIC seja, e é difícil a gente generalizar, mas eu vou me permitir aqui generalizar, talvez os FDICs sejam as estruturas que sejam aquelas um pouco mais complexas em termos de stakeholders envolvidos na operacionalização do FDIC, né, enquanto fundo. Naturalmente, você tem uma série de fundos que não são FDICs no mercado, que contam com players como consultor imobiliário, como, enfim, às vezes estruturas com comitê de investimento, mas os FDICs, por natureza, em média, são aqueles que contam com maior número de prestadores de serviços, né, numa única cadeia, numa única estrutura, tendo que trabalhar em harmonia, de forma conjunta, para que o dia a dia aconteça. Em relação a essa, vou chamar aqui, redivisão de atividades e responsabilidades, naturalmente tem o lado regulatório, né, e a própria CVM na 175, ela permitiu que o gestor, por exemplo, terceirizasse algumas atividades que ele passou a ser responsável, sem naturalmente deixar de ter a responsabilidade regulatória, mas ele pode terceirizar o aspecto mais operacional da atividade. Mas existe também esse lado operacional que eu comentei, né? Então, a indústria de FDICs, salvo engano, no ano passado fechou com alguma coisa próxima a 2.400 FDICs. Você tem, eu brinco, né? Essa indústria, todo mundo é mamífero, mas você tem todo mundo é quatro patas, mamífero, mas você tem do gatinho a um elefante, é muito diverso esse universo. Então, eu acho que essa nova divisão de responsabilidades, ela altera, sim, a dinâmica do dia a dia, mas eu vejo a indústria buscando soluções que enderecem essas novas dores, né? E aí essa questão gestor e administrador, colocando o custodiante aqui, a entidade registradora que o Emerson trouxe aqui também,
Acho que a gente está no início desse processo, né? O próprio registro dos direitos creditórios, quando a CVM trouxe a obrigação de registro, simplificando aqui um pouquinho, né, você tem que registrar aqueles ativos que sejam passíveis de registro e que exista uma interoperabilidade. Não é exatamente uma interoperabilidade como em outros ativos, mas que possa se verificar a unicidade do direito creditório. Essa é uma agenda, ela é uma agenda evolutiva, né? Nem todos os ativos são passíveis de registro hoje, tem essa interoperabilidade entre as registradoras, existe uma agenda de evolução, as coisas vão acontecendo, e aí você vai tendo o desafio de tombar o estoque para 175 dentro do prazo regulatório. A prorrogação da CVM trouxe um pouco de respiro para a indústria nesse sentido. De fato, o primeiro prazo ali estabelecido era bastante desafiador. Como eu comentei, são fundos complexos, a adaptação ela não é simplesmente A para B, né? Você tem uma série de ajustes para serem feitos. Então, você tem esse processo de adaptação do estoque, você tem os novos fundos já nascendo na nova realidade, você tem ativos de novos fundos que ainda não são registrados, mas vão passar a ser em algum momento, você tem o estoque dos FDICs que já existiam e tem que ser registrados também. Então, eu acho que essa nova divisão, a gente, enquanto indústria, eu, né, me colocando como parte da indústria, Vortex como parte da indústria, a gente está encontrando os caminhos. Né? Acho que não existe nada definido, a gente vem testando esses caminhos, sejam os gestores, os consultores, os originadores, cedentes, registradoras, é uma discussão recorrente. Ainda existem algumas dúvidas, eu vou chamar residuais da 175, né? Enfim, a própria Anbima tem uma agenda bastante ativa nesse sentido, seja nos grupos internos, seja com o próprio regulador, para que a gente, enquanto indústria, possa evoluir, possa usufruir de todos os benefícios que ali estão previstos, né? Mas é um processo evolutivo. A gente ainda está, só voltando à sua pergunta inicial, gestor administrador, a gente está encontrando a melhor forma e eu acho que a indústria vai, apesar de ter mudado a responsabilidade para o gestor, a indústria ainda vai, de alguma forma, se suportar bastante naqueles que já faziam o serviço, talvez de uma forma diferente, uma roupagem nova, mas buscando que as operações continuem fluindo, porque é uma indústria grande, complexa, e como a gente está falando aqui, vai continuar falando com perspectivas de crescimento bastante acelerado, então é importante que tudo continue fluindo. Vocês citaram em vários momentos aí questões do passado, FDICs do passado, que deram problema, né? Tem um histórico aí que tem que expurgar, vamos dizer assim. Rubens, essas mudanças aí de registro dos ativos, da entidade registradora, tem o potencial, não para assegurar 100%, porque isso é da ordem do impossível, mas para melhorar e dar ainda mais segurança para o investidor, até pensando no investidor de varejo, que agora vai poder acessar o produto? Impedir esses casos do passado. Eu acho que eu vou ser polêmico na minha resposta, Jenny. Eu tenho bastante, assim, vamos lá, primeiro um olhar mais amplo. Quando você fala, por exemplo, de ativos como os ativos que hoje são obrigatórios pelo Bacen de se fazer o registro, né? Você tem um ativo específico, que são os ativos das credenciadoras, os créditos dos ECs, né? Estabelecimentos comerciais contra as credenciadoras. Esses ativos têm que ser necessariamente registrados, eles têm que ser negociados nesse ambiente, num ambiente específico das registradoras, e você tem uma garantia de unicidade, eles só existem lá dentro. Existe hoje existe uma legislação há muito tempo, uma lei, uma regulamentação, a convenção já foi encaminhada para o Bacen das duplicatas escriturais, que vão seguir uma lógica muito parecida. Então, a duplicata vai ter que nascer escritural, sempre por aquele sacador, aquele cedente da duplicata no fim da história para a estrutura, e isso vai dar uma garantia de unicidade. E mais do que isso, você tem um elemento vinculado tanto nos ativos de meios de pagamento, objeto de registro, como nas duplicatas escriturais, isso no futuro, de você ter o controle do fluxo de pagamento, que esse é um elemento essencial. Quer dizer, aquele que paga o crédito, esse crédito do universo dos arranjos de pagamento, esse crédito vai para o novo credor, de forma direta. E essa lógica vai se verificar nas duplicatas escriturais. Então, na transferência do ativo, você também garante a transferência do fluxo de pagamento. E daí você elimina um risco da operação de securitização, que é isso transitar por um terceiro que vai ter que fazer essa conciliação, e, enfim, eventualmente alguém com conflito aqui na história. O registro, a CVM quis dar um passo
inicial em relação ao registro e se antecipar às duplicatas escriturais, a uma regulação do Bacen e ser algo mais amplo, né? Então, você registra tudo que for, como disse bem o Osney, tudo que for passível de registro e que houver algum nível de interoperabilidade, não é interoperabilidade, é algum nível de conexão, que é um termo um pouco mais amplo ali que a CVM se utiliza. O que acontece? Essa regra só se aplica aos FDICs, então não se aplica às securitizadoras e não se aplica às instituições financeiras. Então você não tem uma garantia de unicidade. Não existe, você tem uma verificação disso em relação exclusivamente ao universo de FDIC. E você também não tem o controle de fluxo de pagamento. Esse é um layer a mais em termos de segurança, eu não tenho a menor dúvida que é um layer a mais, é mais alguém olhando esse crédito, mais alguém fazendo uma checagem de registro. Você tem uma padronização informacional que, da perspectiva do regulador, pode ser muito positivo, da perspectiva do investidor, pode ser positivo, uma padronização de todos, do registro de todos os ativos, em todas as informações relativas a ele, que vão ser traduzidas, muito provavelmente, nas informações dos administradores e custodiantes. Está aqui a Vortex para me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem. Mas isso contra um custo e contra um trabalho operacional relevante. Vale a pena o custo-benefício disso ou não vale a pena? Eu, como advogado, olhando de fora, tenho dúvida se vale a pena. Isso, porque o acréscimo de segurança não me parece tão relevante, considerando-se que não é um registro universal, é um registro segmentado, hoje em dia, exclusivamente para FDIC. A CVM fala que vai estender isso para securitizadoras, por exemplo. Ela pode fazer isso, mas ela não pode fazer isso para as instituições financeiras. Ela não tem competência para fazer isso para as factorings, por exemplo. Então, a gente tem uma limitação nos efeitos desse registro. Essa é um pouco polêmico, talvez, mas está aqui colocada a minha posição sobre o tema. Emerson, acho que é com você. Eu concordo com o Rubens, nada é perfeito, né? Eu acho que a gente tem uma evolução aí. Só que só o fato de você ter um direito creditório numa câmara de liquidação já abre o olho, por exemplo, de uma securitizadora de eventualmente ir lá e verificar se esse crédito está lá. Então, eu acho que são passos, né? Eu acho que a CVM eventualmente colocou isso no FDIC, porque o FDIC é um produto muito querido na indústria de securitização, só que eu tenho certeza que isso dando certo nos FDICs, eventualmente ela vai evoluir isso e vai ter conversa junto do Bacen também para estender isso, porque eu acredito que no fritar dos ovos, né, isso tudo vai ter que estar conectado em algum momento, vai ter que estar conectado e todo mundo vai saber quem que é o credor e daquele direito creditório. E algo que é muito relevante também é que isso vai eventualmente facilitar, né, de você levar na entidade registradora, sempre aquela preocupação do investidor, né? Tem um crédito que vence em 20 dias, fiz uma sessão de crédito. Para valer, tem que levar cartório, né? Senão não vale. Só que levar um crédito muito curto, de 20 dias, que, cara, é um custo que eventualmente o investidor ele já vive no risco, né? Ele vive naquele risco de a sessão dele não ter a validade legal que deveria levar para cartório, fazer o registro. E como você tem FDICs com muita revolvências, com prazos médios muito pequenos, eu acho que colocando isso traz também uma segurança, e eu acredito que regulatoriamente eu acho que isso vai evoluir. Eu diria que não é perfeito, mas assim, eu gosto da ideia. Eu acho que tem sim os custos, o Rubens colocou bem, existe um custo aqui de transação, isso é algo relevante. E aí a gente precisa ter competição nesse mercado para a gente ter, né? Para que o produto evolua e as tecnologias, eu gosto muito de tecnologia, eu acho que isso vai evoluir para um caminho bom, né? De você clicar um botão e saber, por exemplo, se aquele direito creditório seu está cedido ou não, se ele está dentro de um fundo ou não, porque isso vai trazer uma segurança muito grande, principalmente, eventualmente, para quem está querendo entrar no varejo. E para o investidor institucional também. Ele quer saber, por exemplo, se o crédito dele tá ok, se foi cancelado, não foi cancelado. Então, eu acho que isso é o primeiro passo. Perfeito. Querem acrescentar algo, Neymar? Não, acho que eu vou no in-between aí do Rubens e do Emerson. Acho que o Rubens colocou o ponto, de fato, é uma visão, vou chamar aqui um pouquinho mais polêmica, porque mas tem um lado prático também, então, é o que eu comentei, acho que a indústria FDIC ela é muito ampla, né? Você tem naturalmente os créditos onde talvez o que o Rubens trouxe seja mais relevante,
mas você tem uma outra série de produtos em que, basicamente, o fluxo de bancarização daquele ativo, de cessão, ele é direto para o FDIC. Então, você consegue colher alguns benefícios, talvez não a totalidade que o Rubens trouxe em outros ativos, que já tem uma estrutura completamente diferente. Acho que o tempo vai mostrar para a gente até onde o benefício vai ser percebido ou não. E acho que em termos de tecnologia, como o Emerson comentou, sinceramente, não existe outra forma, né? A gente tem, claro, tem FDICs que compram 10 ativos por dia, direitos creditórios, mas tem FDICs que operam centenas de milhares de direitos creditórios todos os dias. E aí você imagina que você tem que levar, só para dar um exemplo qualquer aqui, 400 mil CCBs a registro hoje. E amanhã são outros 400 mil, no dia seguinte mais 350 mil. É inviável se não for via tecnologia, em escala. Então, enfim, acho que cenas dos próximos capítulos para a gente, enquanto, de novo, indústria, entender benefícios, prós e contras, e eu brinco, a água corre o rio corre para o mar, né? A gente vai, enfim, com mais dor ou menos dor, a gente acha o caminho e lá no final colhe algum benefício, e se não colher, certamente vai ter que ter algum ajuste e essa discussão vai acontecer. Você citou em determinado momento a adaptação do estoque dos FDICs, né, que até o regulador estendeu para o final do ano. Que desafios vocês veem nessa adaptação e se de fato é execuível dentro do novo prazo que o regulador estipulou? Assim, execuível ela vai ter que ser, né? Acho que Tem que ser. não vai ter outra, acho que não vai ter outra, acho não, né? Acho pouquíssimo provável, tenho certeza que não vai ter outra prorrogação. E acho que tem alguns desafios, tá, Jane? Tem desafios importantes do lado operacional, mas também tem desafios de estruturas que a hora que você vai adaptar e os gestores, né? Como acho que esse é um ponto importante também de FDIC. No caso específico de FDIC, a regulação trouxe para o gestor uma importância ainda maior na estruturação do produto, né? Como responsável pela estruturação do produto, para entender a dinâmica do produto e uma série de outros temas. Então, eu acho também que, de novo, a indústria, os gestores e todos os envolvidos estão se acostumando ainda com os temas, seja do lado operacional, regulatório, e a partir do momento que você tem a possibilidade ou a necessidade, nesse caso, de fazer um ajuste, você também muitas vezes abre o espaço para a discussão de ajustes da estrutura, né? Então, a gente vê uma série de FDICs que não estão simplesmente tombando para 175 e seguindo como eles eram, né? Os players estão eventualmente aproveitando esse momento para ajustar a estrutura, ampliar escopo, né? O próprio Rubens trouxe, né? Você tem a figura do não existia ou não padronizado, agora não existe mais FDIC não padronizado. Você tem a questão de limitação de responsabilidade de cotistas. A gente acabou não falando sobre isso aqui, mas eu acho que esse também é um ponto importante para a indústria como um todo, né? Um potencial alavancador. Então, a partir do momento em que o investidor tem o conforto, vou chamar assim, né? Alguns vêm dessa forma, de que ele não vai ser chamado a aportar mais, porque a responsabilidade está limitada ao capital subscrito, né? Isso, tecnicamente é isso, ao subscrito. Você pode eventualmente abrir um espaço maior. Então, tudo isso tem que ser analisado para você chegar no melhor modelo do FDIC adaptado. E aí, somado aos aspectos operacionais, acho que esses são os grandes pontos, mas, de novo, é possível, será possível e será feito até novembro, que é a nova data agora de adaptação do estoque de FDICs, tá? Antes de passar para falarmos um pouco de tributação, ainda tem algum resquício, alguma dúvida residual em relação à CVM 175 que vocês acham importante destacar? Não sei, Rubens, se você tem algum mais conceitual. Assim, eu comentei aqui, existem algumas dúvidas, eu vou chamar mais específicas, enfim, estão até em discussão na indústria, via Ambima e acho que outros players diretamente. Algumas questões ali relacionadas a potencial conflito entre originador, prestadores de serviço do fundo, mas eu acho que elas são mais pontuais e elas impactam mais a gente que está na indústria ali atuando no dia a dia e menos o ecossistema do FDIC como um todo. Pode impactar mais um ou outro player, um ou outro prestador de serviço, mas o ecossistema, acho que minha leitura é que está bem endereçado. Agora são dúvidas muito específicas e técnicas, vou chamar assim, do nosso dia a dia aqui, tá? Perfeito. 100% aqui com uma lista, se quiser a gente fica falando sobre elas, mas grande. Não, porque é muita questão. Os fundos, os FDICs têm essa característica de ser muito diferentes entre si. Então, daí você entra ali no detalhe operacional, olhando a norma, olhando como foi feita a adaptação, e daí você tem dúvidas. É natural que elas surjam.
a gente tem a vantagem, tem um desafio, né, mas tem a vantagem de ter um regulador, que é a SSE nesse caso, que é presente, que permite uma comunicação direta por e-mail, esclarecendo dúvidas, enfim, a gente tem essa vantagem de ter uma superintendência muito aberta para esse tipo de diálogo. E um sofrimento, que é o problema que não é deles, né, uma questão estrutural de ter muito pouca gente lá dentro. Então, também, eles são poucos para atender uma demanda de uma indústria cada vez maior, cada vez mais demandante, num momento de mudança regulatória muito grande. Mas, enfim, acho que, de fato, não vale a pena a gente entrar nesse detalhamento aqui do que é dúvida específica sobre o assunto. Tributação, aí os FDICs sob certas condições escaparam aí do Come Cotas, né? Que é algo bastante polêmico na indústria de fundos como um todo. Como é que ficou a tributação? O que ficou adequado na visão de vocês? E o impacto disso, né, como indústria? Querem que eu fale aqui sobre isso? Começo aqui? Não, maravilha. Você teve uma batalha aqui em relação a isso. Inicialmente, a proposta era colocar o FDIC dentro do regime geral de fundos abertos em que os fundos fechados e os fundos abertos já eram, mas passariam ao regime de come-cotas. Se colocou o FDIC no fim, num artigo que excepcionava do regime de come-cotas. Isso tem dois efeitos positivos e um desafio que, para a maioria dos FDICs, ele não é um desafio, mas os efeitos positivos são, o primeiro deles, o estabelecimento de uma tributação de 15% para todos os FDICs. Isso é diferente da tributação anterior. O FDIC tinha uma tributação de produto de renda fixa dos fundos em geral, que era de 22,5% a 15%, uma tributação regressiva para um FDIC de longo prazo, que investisse na carteira, que a gente está falando principalmente de ativos públicos, que fossem de longo prazo, e daí ele tinha uma tributação de 22,5% a 15%, ou se ele fosse um fundo para de curto prazo, daí seria de 22,5% a 20%. Mas 99% da indústria era de longo prazo mesmo, era uma adequação aqui do excesso de caixa. E agora é 15% fixo, você não tem mais essa questão da tributação regressiva. Então, quando você compara um FDIC com uma debenture, por exemplo, da perspectiva tributária, o FDIC é melhor. É uma melhora residual, mas é uma melhora. E o outro ponto, e em acréscimo ao que a gente discutiu antes das melhorias em relação ao fundo aberto, é que o FDIC, que seja constituído como condomínio aberto, também não tem come-cotas. Então, essa é uma mudança sensível e uma melhoria sensível para o universo de fundos abertos, que passa a ser uma alternativa bem mais interessante do que ela era antes da mudança da 175 e antes da mudança da tributação. E o que é o desafio, né? O que é o lado mais complexo aqui dessa história? É que você tem requisitos para que você não tenha come-cotas. E os requisitos são, o primeiro deles, que se tem um investimento mínimo de 67% em direitos creditórios. Para a maioria dos fundos isso não é um problema, mas para alguns fundos isso é um problema. Vocês têm alguns fundos que têm um elemento de sazonalidade que é relevante, então momentos de maior geração de crédito e menor geração de crédito, e daí o que fazer com esse excesso de caixa, onde eu invisto, e daí eventualmente, aqui é uma oportunidade que eu estava discutindo, eventualmente se tiver um FDIC aberto, que possa ser um objeto desse tipo de investimento, é uma alternativa interessante para a indústria, para esses fundos sazonais. E a outra questão é não ser uma entidade, ser uma entidade de investimento, não ser uma entidade patrimonial. Você tem uma regulamentação sobre o tema que ficou bastante razoável dentro do que se poderia ter, e basicamente o conceito o FDIC tem que ter uma gestão discricionária para que ele não seja, para que ele seja qualificado como uma entidade de investimento. E você tem alguns requisitos, alguns elementos que podem descaracterizar essa gestão discricionária. Uma delas, por exemplo, é que os cotistas, a maioria dos cotistas, participem da decisão ou possam tomar as decisões a respeito dos investimentos e desinvestimentos.
Então, vamos citar um exemplo aqui onde não haveria uma entidade de investimento. Você tem uma gestora que é de controle de uma pessoa física que toma as decisões de investimento. Vou pegar o extremo aqui. E essa pessoa tem 100% das cotas do fundo. Neste caso, você teria um risco de descaracterização desse FDIC como entidade de investimento. E daí, a partir disso, você tem variações em relação a esse tema, em FDICs que podem ser proprietários e que aquele cotista exerce um papel relevante na decisão dos investimentos do FDIC, ele pode não ser qualificado como entidade de investimento e logo estar submetido ao Come Cotas. Perfeito. Emerson, você quer acrescentar algo aí do lado da OPEA? Desses limites, né, que o regulador colocou para pegar fugir da tributação do Come Cotas, na verdade. Vamos lá, na minha visão, né? Assim, eu acho essa nova lei, no geral, ruim, né? No geral, eu acho ela ruim porque eu considero o Come Cotas uma anomalia, né? Essa questão de você adiantar a tributação sem você realizar é muito complicado, né? Basta você perguntar, você tem dois investimentos, um com Come Cotas, outro sem. Qual você vai escolher? Isso é meio óbvio, né? Mas mesmo assim é realidade, então bola para frente, mas fica a crítica aqui, construtiva. O ponto que eu acho que, no caso dos FDICs, eles foram salvos, tá? Eu acho que a mudança salvou os FDICs e trouxe algumas melhorias que o Rubens colocou muito bem importante, né? Que é exatamente o ponto que ele colocou. Primeiro, agora todos os FDICs têm isonomia, são todos tributados em 15%. Rubens, eu acho que seu áudio tá aberto. São todos 15%. Então, cara, isso daí é bacana, né? Porque você já tira aquela questão de fundo de curto prazo, longo prazo, né? E o mais engraçado é que eles melhoraram para o fundo aberto também, porque o fundo aberto do FDIC não tem come cotas desde que você tem essa questão da entidade, né? De investimento e o 67. Então, assim, estava muito ruim, fizeram os últimos ajustes e salvaram o FDIC. Então ficou bom para os FDICs, né? Mas ainda para a indústria, eu acho como cotas muito ruim para o investidor também, né? Só que aí o ponto que é exatamente que é um ponto importante é essa questão que eles colocaram que você precisa ter 67% de investimento em direitos creditórios no fundo para você não ter exatamente o come cotas. E cada indústria é uma realidade. Tem indústria que você mensalmente está gerando crédito e o fundo está lotado, faz né? Só que tem fundo, por exemplo, do agro, que é sazonal. Você tem safra, você tem entre safra, você tem safrinha, entendeu? Você tem outros fundos, por exemplo, em que eles têm períodos de amadurecimento melhor. A gente tem, por exemplo, fundos de silos, entendeu? De 5, 6 anos. Então, tem todo o ponto. Aí a gente faz outras chamadas de capital para eventualmente não descolar em relação ao direito creditório. Então, eu acho que para os FDICs, de maneira geral, foi positivo. Eu acho que precisa exatamente, né, o legislador olhar para a indústria como um todo, entender que a indústria é diferente e fazer os ajustes com base em cada indústria, né? Porque a ideia, no final do dia, tanto para quem quer arrecadar, para quem quer produzir, é aumentar. Então, se você aumenta a produção, se você aumenta financiamento, se você aumenta os FDICs, o governo arrecada mais. Entendeu? A indústria cresce mais, o país cresce mais. Então é um ganha-ganha. Mas assim, de maneira geral, para os FDICs, eu acredito que foi muito bom. Quer acrescentar algo, Osnei, Marco? Não, uma ótica comercial aqui, de fato, usando um pouco do que o Emerson estava comentando, né? O Brasil tem as jabuticabas, né? Só aqui, né? E o Come Cotas eu não conheço nenhum paralelo. Mas, de fato, você olhando sobre essa ótica, né, os ativos que não têm come cotas, né, você vê um fluxo realmente nesse sentido. E aí eu acho que os FDICs foram privilegiados, né, dentro da indústria de fundos como um todo. Ainda assim, né, o que fomenta, do ponto de vista de economia real, eu acho que é uma visão de curto prazo, né, na linha que o Emerson colocou. Provavelmente teremos, né, novidades depois de todo esse turbilhão para equalizar um pouco
essa indústria de ativos, né, de investimento e principalmente de fund. Então, aqui eu acho que as contribuições foram muito ricas, né, olhando sobre a ótica, né, seja ela tributária, regulatória, ou mesmo, né, dos prestadores de serviço, principalmente em FDICs, que você junta, né, diversos players, como o Osnei comentou, agente de cobrança, originador, cedente, sacado, é um mundo um pouco ímpar, mas que está entrando aí, né, na rota e principalmente no gosto, né, dos investidores, até porque o mercado de capitais precisa desses instrumentos de fund. Então, essa é um pouco minha visão, com uma ótica mais comercial, menos técnica aqui, né? Nós estamos com os professores aqui, então eu acho que foi muito rico aí a contribuição. Só para falando ainda de mudança, o Código Civil tem uma proposta de reforma que tem um capítulo todo dedicado à indústria de fundos. Tem algum tipo de, não sei se é ameaça ou proposta que possa interferir aí nesse cenário, nesse mercado que vocês estão descrevendo para a FDIC? Aí é com o Rubens, né? Não, vamos lá. Esse aqui é outro tema que tá menos no radar e eu espero que ele nem entre no radar das pessoas, que ele seja eliminado antes. Mas tem um projeto de novo Código Civil que foi apresentado recentemente no Senado, com bastante pompa e circunstância, alguns ministros do STJ e STF participando. Existe uma comissão de revisão do Código Civil. E eu aqui, trabalhando como escritório para um cliente específico, sei que outras associações fizeram isso também. A gente teve a oportunidade de revisar esse capítulo dedicado aos fundos de investimento e as propostas que estão se fazendo em relação a ele. Então, só um pouco do histórico. A Lei de Liberdade Econômica trouxe para o Código Civil, em 2019, um capítulo sobre fundos de investimento. E que foi um capítulo que era muito importante da perspectiva jurídica para a indústria. Por quê? Porque a gente não tinha um marco legal de fundos de investimentos, tinha uma referência a ele na Lei de Mercado de Capitais da década de 60, e em tese o fundo era um condomínio e se aplicava as regras de condomínio, e elas não casavam exatamente com o que é a indústria de FDIC. Eu dou um exemplo. Não existe condomínio unipessoal, existe fundo exclusivo. Então, uma coisa não se conectava com a outra. Um condômino podia solicitar a dissolução do condomínio a qualquer tempo. Você tem toda a regra de assembleia em um FDIC. Então, foi importante trazer um marco legal e acabar com essa distorção que havia. E, além disso, foi esse marco legal, essa Lei de Liberdade Econômica, que trouxe elementos que aproximaram a indústria do FDIC, de fundos, estou falando de fundos em geral, de fundos no Brasil, da indústria internacional. E aqui, o Osnei citou, por exemplo, a limitação de responsabilidade. Isso foi trazido pela lei. A possibilidade de o afastamento da responsabilidade solidária, a melhor segregação da responsabilidade entre os prestadores de serviço, uma caracterização mais clara de que o prestador de serviço do fundo ele está praticando uma atividade meio, não uma atividade fim. Então, a responsabilidade tem que ser limitada dentro do contexto dessa atuação. A proposta de novo Código Civil, aqui do ajuste desse capítulo, ela vamos dizer, bastante infeliz, para usar uma expressão delicada. Então, ele promove uma série de ampliações das responsabilidades dos prestadores de serviços fiduciários, o que não faz sentido e vai na contramão do que a gente tem no padrão internacional e do que é razoável. O prestador de serviço fiduciário ele tem uma característica de mexer com muito dinheiro e ter uma rentabilidade pequena. Então, você tem que ter uma responsabilidade que é condizente com essa realidade. Você não pode responsabilizar um administrador de um fundo pelo patrimônio do fundo, exceto se de fato ele agir de forma dolosa ou fizer um erro grosseiro. Esse é o conceito aqui. Senão, essa responsabilidade tem que ser limitada. Senão, você afasta os bons prestadores de serviço do mercado. E tem outras coisas, como o afastamento da terminologia condomínio para qualificar fundo de investimento, e daí você tem a discussão da neutralidade fiscal, que é típica dos condomínios.
que tipo de confusão isso pode gerar, a inclusão do regime de falimentar para fundos de investimento que estejam insolventes, que é uma confusão, você cria um procedimento judicial que vai acabar com todo o patrimônio do fundo se isso acontecer. Enfim, então existe aqui, eu conheço de algumas associações, uma proposta para a rejeição completa desse capítulo. Vamos torcer que isso aconteça, numa perspectiva mais ampla. Esse Código Civil, da minha perspectiva, ele traz muito mais problemas do que soluções. Então, só um tema aqui novo para a gente estar atento, não é só referente ao FDIC, é referente aos fundos em geral. Perfeito. Eu vou passar já uma pergunta para vocês que está no chat aqui, porque o nosso tempo está voando, da Júlia Gomes Duarte. Logo, com base nas novas regras tributárias, podemos entender que um FIC-FIM, que investe em um FIM, que, por sua vez, o investidor é investidor de um FDIC com mais de 67% da carteira alocada, se beneficiaria da isenção tributária? Um efeito em cascata, pelo que eu estou entendendo, acho que essa é para o Rubens. Ele tem que investir mais de 95% no FDIC, esse FDIC tem que ser não submetido ao Come-Cotas, daí sim. Ok, perfeito. Mas essa é uma opinião, não é para gravar essa opinião e utilizar essa como opinião legal, então já fica aqui a ressalva. Mas como conceito é isso aqui, um fundo em cima, ele pode ser qualquer fundo, ele pode ser um FDIC que investe em outro FDIC, ou pode ser um FIM que investe em um FDIC. E ele pode investir num FDIC e num fundo de ações, por exemplo. Mas desde que ele invista mais de 95% da carteira em fundos que não estejam submetidos ao Come-Cotas, ele também não estaria sujeito ao Come-Cotas. Tem uma pergunta aqui de um usuário desconhecido, não está identificado, melhor dizendo. Qual a visão de vocês do lugar do CR em comparação ao FDIC? Ele poderia ocupar uma parte dessa indústria? Ou com as mudanças em voga, essa possibilidade se esvaziou? Eu respondo essa. Vai lá, Emerson. Posso, João? Eu vou colocar minha opinião. Felipe, eu acho assim, cara. Eu acho que os certificados de recebíveis e os FDICs são dois produtos diferentes de securitização. Eu entendo que eles até são complementares, tá? Eu acho que eles competem, mas eles são complementares. Eu vejo o FDIC como um produto que é um produto de securitização mais perene, de você montar um FDIC, deixar aquele FDIC, você pode até deixar uma cota com prazo indeterminado e ficar emitindo cotas em cima dele para fazer uma securitização. Os certificados, que já é um produto de renda fixa, né? Já é um produto que você tem um programa de lançamento, você lança esse programa, e quando você lança esse programa, ele tem começo, meio e fim, ele é marcado via PU, né? Ele tem uma dinâmica de renda fixa. Então, eu acho que são produtos diferentes, eles podem ser usados para a mesma coisa, e eu acho que eles são complementares, e até na linha da CVM ter flexibilizado o CRA, né? De você eventualmente poder fazer as revolvências e deixar as revolvências em certificados, né? Expandiu isso para os outros certificados. Então eu entendo que a dinâmica é muito parecida, mas eu acho que os propósitos deles são distintos. Eu acho que são complementares. Até porque a indústria de certificado ela é gigante, assim como a indústria de FDIC. Então eu acho que eu acho que vão ter operações que vão seguir para a renda de renda fixa e vão ter operações que vão seguir para FDICs. Lógico, se você fizer um certificado, por exemplo, de um CRI, um público de fundo imobiliário, ou até uma pessoa física que tem isenção de imposto de renda, você está num outro setor que não é isento, talvez o FDIC seja o seu produto, ou outro certificado, porque é um programa mesmo que tem começo, meio e fim. Então, essa é a minha visão que eu tenho. Eu acho que são complementares, mas eu acho que cada um tem suas vantagens e desvantagens. Lógico que o FDIC tem mais vantagem, tá? Só para deixar aqui o puxadinho da reunião. O Guilherme Giacomo pergunta: vocês entendem que o novo enquadramento para FDICs, contemplando 67%, abre margem para o pagamento dilatado das sessões, haja vista que não desenquadra pelo prazo médio? Pelo jeito, a pergunta é complexa. Eu não sei se eu entendi a pergunta, para ser bem sincero, Gianni. É a questão do prazo médio versus os 67%. Que, como o Rubens colocou, né, atualmente, enfim, pré essas mudanças, para efeito de tributação, né, você, enfim,
de longo, curto prazo, você tinha que observar o prazo médio da carteira e a instrução normativa trazia que você desconsiderava o direito creditório do cômputo e olhava os ativos, como o Rubens disse aqui, o excedente de caixa, e aí você tinha uma estratégia de gestão de caixa ali, de alocar em ativos de longo prazo, o que tornava o seu FDIC longo prazo. Eu não sei se entendia o vínculo aqui do 67 com pagamento a prazo e cálculo de prazo médio, tá? Mas no final, aqui a gente está falando agora de um FDIC, né? Nesse grupo que a gente comentou aqui de 15% com tributação específica, né? Delimitada, desde que você observe aqueles pontos de 67% em direito creditório, entidade de investimento. E aí, acho que o tema do prazo médio aqui, pelo menos para mim aqui, eu não consegui capturar a dúvida, tá? Específica. Tentando fazer uma leitura aqui, eu acho que tem a ver um pouquinho com a 5.111, né? Onde ele está citando aqui a distribuição pública dos ativos. É outra pergunta essa, Marco. A que a Jane fez é uma que estava acima, eu estou acompanhando o chat aqui. Desculpa. Agora eu vou passar para a da Gabriela Capella. Ainda sobre o tema da tributação dos FDICs, a norma prevê que debêntures e INC, objeto de distribuição pública, não são considerados direitos creditórios para os fins do cômputo dos 67%. Como os participantes enxergam a situação das debêntures e INC que foram distribuídos por meio de oferta, mas que deixaram de ser admitidos à negociação em mercados regulamentados? Esses poderiam, então, ser considerados direitos creditórios? Não. Não? Não. São duas questões distintas. Uma é a oferta pública e a outra é o registro para negociação em mercado secundário. Me parece que a norma é clara, ela fala oferta pública. Então, oferta pública, mesmo que tenha sido uma 476, um ativo lá atrás, e ele não esteja disponível para negociação, ainda assim ele foi objeto de oferta pública. Então, eu acho, me parece uma interpretação, no mínimo, com algum risco, se considerar que o fato de não estar disponível para negociação afastaria a restrição regulatória aqui. A gente está já se encaminhando para o final. Queria abrir para vocês falar um pouquinho do futuro dos FDICs do ponto de vista de tecnologia. Tokenização é uma tendência para ajudar a distribuir o produto. O que a gente tem do ponto de vista de perspectiva, com foco em tecnologia, o quanto isso pode a indústria de FDICs e FIAGROS e FIIs aí daqui em diante? Começo aqui, talvez o Emerson falou que é entusiasta da tecnologia e também nos ajuda no complemento. Eu acho que aqui, Giane, tem, na verdade, algumas perspectivas, né? Eu acho que existe, como a gente comentou, a indústria de FDIC em particular, não sei de pontos como um todo, mas FDIC em particular, pelas características, a tecnologia é algo muito presente no dia a dia, né? Enfim, e aí os volumes de processamento, a velocidade hoje que você tem uma demanda de liquidação, né? Da originação do crédito, à cessão, a liquidação, ao recebimento do dinheiro pelo cedente do crédito lá na ponta, né? A gente vê FDICs que estão praticamente plugados em estruturas que poderiam rodar 24/7, né, do ponto de vista conceitual, e aí a gente tem hoje limitações operacionais, tecnológicas na indústria ainda para rodar, então eu vejo a tecnologia muito suportando este crescimento futuro e viabilizando produtos que hoje não são viáveis, pelo menos sobre essa ótica operacional e tecnológica, mas que regulatoriamente e conceitualmente ficariam de pé. Um segundo ponto aqui, talvez uma perspectiva mais do investidor, né? Isso eu estou falando aqui para os ativos, para o dia a dia do FDIC. Acho que tem uma segunda camada aqui, que é a camada de tokenização, você citou esse termo aqui, que é como a gente conseguiria, no limite, ter um mercado com um pouco mais de tecnologia também sobre a ótica do investidor. Acho que o Rubens citou aqui os novos benefícios para os FDICs de condomínio aberto, naqueles que prevêem aplicação e resgate no seu dia a dia, mas se a gente olhar a indústria de FDIC, ela ainda é muito concentrada em FDICs fechados, por todo o histórico e as limitações que existiam. Talvez seja, no curto prazo, seja difícil a gente ver uma mudança drástica em relação a isso. E aí você vai para um investidor que entra no FDIC fechado, ele tem muito pouco secundário, né? Talvez aqui seja a grande dor hoje, uma das grandes dores, né? Você não consegue encontrar secundário para uma cota, você não consegue vender a sua cota, por mais que seja regulatoriamente possível você vender a sua cota.
Acho que os últimos anos mostram ali uma evolução maior na movimentação de secundária em FDICs, e aí eu acho que muito puxado por FIAGROS, né? Acho que o FIAGRO trouxe um secundário maior para essa grande classe, os FIAGROS FDICs aqui, mas aí a tokenização ela pode ajudar muito, né? Então, sob a ótica do investidor, a hora que você tokeniza, por exemplo, uma cota de um fundo fechado, isso aí sim pode trazer uma dinâmica muito diferente para o secundário, e ao ter um secundário mais ativo, um secundário mais líquido, você pode naturalmente atrair também mais recurso para a indústria, porque a indústria, o investidor tem de alguma forma possível saída que ele não encontraria numa indústria sem secundário, né? Só a gente olhar um produto similar e olhar a história dos fundos imobiliários de mercado, o que a liquidez no secundário fez com que o número de investidores, se eu não me engano, no último número que eu vi aqui de cabeça, os FDICs têm alguma coisa próxima a 40 mil investidores, todos os FDICs da indústria. Compara isso com o número de investidores de fundos imobiliários, e muito parte disso, claro, tem os benefícios tributários e por aí vai, mas muito disso relacionado ao secundário, e eu acho que a tokenização pode ajudar muito nesse secundário, nessa distribuição, seja para o público mais institucional, seja para o varejo, que a gente conversou que em algum momento deve chegar lá, tá? Uma última... Oi, Marcos. A contrapartida disso, né, é que o investidor de FDICs ainda não está acostumado à volatilidade, né, dessas cotas. E no mercado tokenizado, provavelmente o preço vai ser dado pelo mercado, né? Então, essa é uma mudança de dinâmica, mas que traz aí, de fato, oferta e demanda mais a realidade com possibilidade de saída, né? Uma última pergunta antes da gente caminhar para o encerramento, uma pergunta do Henrique Mendes. Quais os maiores impactos, na visão de vocês, para os gestores de FDICs, quando os cotistas optam por responsabilidade limitada? O entendimento é que, após a responsabilidade limitada ficar mais clara com a 175, não haverá mais nenhum fundo sem essa cláusula? Vai tudo migrar para a responsabilidade limitada? Qual a visão de vocês? Eu acho que a grande maioria, principalmente falando de FDIC, eu acho que vai ser responsabilidade limitada, né? Lógico que nem tudo é 100%, né? Então, essa é a minha visão. Eu acho que a grande maioria dos FDICs vão ser responsabilidade limitada. Só que aí, Jane, eu queria complementar a questão do futuro do FDIC, tá? Eu sou muito entusiasta dessa questão de tecnologia, e eu acho que a tecnologia está muito atrelada principalmente a essa indústria de crédito pulverizado, a securitização, né? A securitização pulverizada. E aí, como que eu vejo? Eu vejo que a gente, por exemplo, com a evolução dos TDICs, que é Token de Investimento em Direitos Creditórios, né? Essa é uma primeira porta, abre uma primeira porta para a gente começar uma evolução muito grande, que a CVM já trouxe com as entidades registradoras. Porque são dois momentos, né? Eu vejo que hoje a indústria está evoluindo e vai crescer, mas eu acho que a evolução dela vai ser quando os FDICs passarem a ser controlados em blockchain. Por quê? Porque aí eu tenho total transparência de todos os créditos, dos direitos creditórios que estão lá, de caixa, né? Existe uma eficiência operacional gigante, porque os próprios contratos inteligentes que estão na blockchain conseguem calcular, por exemplo, as cotas dos FDICs em tempo real, ela calcula por segundo juros, né? Dá, inclusive, a cota subordinada, quando estava na cota subordinada, isso automaticamente programado para o sistema e 100% transparente para o cotista. Toda a rastreabilidade, todos os direitos creditórios que aquele fundo comprou, todos aqueles direitos creditórios que ele liquidou, todos os direitos creditórios que estão inadimplentes, traz total rastreabilidade, controle, né, porque fica tudo disponível, né, para os investidores, né, democratização, que é exatamente você criar um mercado 24/7, que eu posso negociar as cotas do FDIC. Por exemplo, se eu quero negociar agora às 21 horas, eu sei, inclusive, quanto que tem de juros apropriado até agora para comprar agora. Então, eu acho que é muito importante, né? Porque traz transparência, eficiência, rastreabilidade, controles, e eu acho que isso vai ser o futuro da securitização como um todo no mundo, tá? Não só no Brasil. Tá, ok. Vamos aí no encerramento, aí o tempo voou, né? Passamos um pouquinho do nosso horário. Queria abrir espaço para vocês darem uma última mensagem sobre o futuro do FDIC, o que vocês veem de perspectiva para o produto. Osnei, você começa? Começo? Bom, primeiro só agradecer todo mundo que acompanhou a gente ao longo desses
dessa última 1 hora e pouquinho aqui, 1h15, 1h20 já. A Capital Aberto pelo convite, enfim, Rubens, Emerson, Marco pela oportunidade de conversar e discutir aqui assuntos, alguns mais polêmicos, outros menos, mais convergentes. Mas acho que no final, Jane, acho que todo mundo aqui, cada um na sua cadeira e na sua responsabilidade e atuação do dia a dia, acho que todos somos entusiastas do veículo, né? A gente está na indústria há algum tempo, a gente acompanha essa evolução ao longo do tempo, e certamente a gente está num cenário muito mais propício e muito mais promissor do que a gente estava no passado. As mudanças, elas nunca são triviais, elas geram desconforto, elas geram necessidade de você se adaptar, mas eu particularmente aqui acredito que as mudanças que a gente viu e discutiu um pouquinho delas aqui, seja regulatórias, tributárias, até do nosso novo cenário tecnológico aí que está por vir, elas só tendem a nos beneficiar nesse movimento. A gente vai ver um mercado de crédito cada vez mais forte, menos bancarizado, mais desintermediado, novos players, estruturas mais complexas, e acho que o FDIC consegue abarcar tudo isso com as suas diversas facetas aqui. Então, a gente, enfim, como eu comentei, a gente é muito entusiasta, a gente se prepara muito aqui para atender esse tipo de produto, a gente acredita muito no produto, e a gente tem a certeza e a convicção de que a gente está no início desse processo como indústria, que a gente vai olhar muita coisa legal acontecendo e inovação também surgindo ao longo dos próximos anos aqui. Obrigado mais uma vez a todo mundo. Marco? Aqui a conscientização do instrumento, né, ela é super importante, e eu acho que o arcabouço está formado aí para o crescimento. Então, sem dúvida, se a gente olhar para frente, a gente vai ver uma indústria que vai crescer a um ritmo, ao meu ver, ainda maior do que vem crescendo. Nesse sentido, né, as atualizações, e aqui é o veículo que acomoda os mais diferentes tipos de direitos creditórios e ativos, né, de uma forma geral, né, a gente fala de legal claims, precatórios, vai de recebíveis de uma forma geral, e de fato a indústria precisa desse funding, né, e a economia real precisa desse funding. Aqui, sem dúvida, eu sou um grande entusiasta e estou aí disponível, né, para discutir com os parceiros qualquer oportunidade. Obrigado. Emerson? Meu, é um prazer aqui estar com vocês, tá? Com parceiros aí, com pessoas aí que conhecem da indústria, com o querido chat aí que mandou perguntas para a gente, que sabe inclusive o nosso nome. É muito gratificante, assim. E eu acho que a gente está numa indústria que é uma indústria que tem tudo para crescer, né? A gente é uma indústria que eu acho que é de trilhão, né? Estamos chegando lá, então eu acredito que o futuro aí nos próximos anos, a indústria vai crescer, vai melhorar, vão vir novas tecnologias, então eu sou muito entusiasta e eu tenho certeza que essa indústria, as pessoas vão voar e vai ser sensacional. Rubens? Convite da Capital Aberto, prazer aqui estar conversando com o Osney, Marco, Emerson. Vejo também a indústria com uma perspectiva muito grande. Eu acho que a gente vai continuar nessa jornada de crescimento, de desenvolvimento. Sou um otimista por natureza, então acho que a gente tem que afastar os problemas aí que aparecem, às vezes, surpresas regulatórias, e lutar para que elas sejam as melhores possíveis, exigir esforço para que a gente consiga isso, mas temos sido bem sucedido até aqui. E me parece que o caminho para frente, os últimos anos foram muito positivos para a indústria de FDIC, da perspectiva legal, da perspectiva regulamentar, e da perspectiva de preparação e desenvolvimento da indústria para este veículo. Então, a visão é a mais positiva possível. Vejo também um elemento da tecnologia como um elemento importante. Acho que tem um elemento de tecnologia interna, olhando para o FDIC, e tem um elemento de concorrência, que quando a gente entra Web3, tokenização, securitização via tokenização, e a gente entra num ambiente completamente do blockchain, esse produto deixa de ser o veículo de securitização. A gente passa a ter um outro produto de securitização, o que é
algo que muito provavelmente vai acontecer e a gente vai acompanhar e vai ter um período de concorrência, enfim. Cenas do próximo capítulo e obviamente, uma discussão e um acompanhamento super interessante de se fazer. Deixamos isso para o novo Conexão Capital no futuro. Obrigada, viu, aos 4 e obrigada a todos que nos acompanharam. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Tchau.